Rural está de volta e agora você acompanha a média de preços de alguns produtos no quadro Cotações. O café despolpado em Vitória da Conquista está custando R$ 305 esta semana. A mesma quantidade do café bebida dura custa R$ 250 e o tipo Rio está sendo vendido por R$ 210. A arroba do boi gordo fecha a semana com média de preço de R$ 100 em Jequié e Itapetinga. O litro do leite está sendo vendido a R$ 1,02 em Tapetinga e a R$ 1,20 em Teixeira de Freitas. A arroba da carne de cabra está custando R$ 135 em Jequié. Agora, a fruticultura. A caixa do maracujá custa R$ 28 em Juazeiro, contendo 15 quilos. Já a caixa com 23 quilos do tomate está custando R$ 55 em Jaguaquara esta semana. O umbuzeiro é considerada a árvore sagrada do sertão. Descubra o porquê na entrevista com o professor Abel Rebouças. O verão e as altas temperaturas exigem o consumo de frutas refrescantes, a exemplo do umbu. E para nos falar mais a respeito dessa fruta, eu vou conversar agora com o professor Abel Rebouças. Bom, professor, começa explicando para a gente qual é a origem do umbu. O umbuzeiro é uma planta sagrada, uma planta especial, uma planta que é muito conhecida em todo o semiárido brasileiro. Ou seja, todo o sertão do Brasil tem umbuzeiro. Então, o umbuzeiro é uma planta que tem sua origem exatamente no sertão. Não existe umbu em outras regiões, ele não tem origem em outras regiões. É uma planta que foi adaptada a essa condição para suportar uma longa estiagem, uma longa seca, né? E depois, no momento oportuno, ele florescer, criar frutos, né? Amadurecer e as pessoas colherem esse fruto. Ele está em todo o semiárido brasileiro, especialmente no estado da Bahia. E qual é o período certo, de colheita dessa fruta? Basicamente, o umbu ele começa a dar os primeiros frutos a partir do final de novembro. E segue produzindo, aumentando a produção em dezembro, intensifica mais ainda em janeiro e vai até fevereiro, março, abril, a depender da região. Por exemplo, no semiárido do norte de Minas, começa um pouquinho mais cedo, mais ou menos no mês de novembro já tem umbu sendo colhido. Aqui para nós, na região de Vitória da Conquista, e todo o nosso semiárido, né, da nossa região, Anagé, Caraíbas, Livramento, até Bom Jesus da Lapa e vários outros municípios que têm o clima semiárido, ele sai mais fortemente no período de meados de dezembro, durante todo o mês de janeiro, fevereiro, nós temos umbu produzido em nossa região. Porque aqui, na condição semiárida, é onde ele encontra realmente o seu verdadeiro habitat. Bom, professor, como você estava falando, é uma planta extremamente adaptável a lugares secos. E em lugares de muita chuva, é possível se plantar umbu? Não, o lugar que chove muito, o umbu não vai muito bem. Às vezes ele só vegeta, ele cresce, ele desenvolve, mas ele não floresce. Por que não floresce? Porque ele precisa exatamente passar por um período de sofrimento, não é? Entre aspas, o sofrimento, ele precisa passar por um período de estresse, falta de água. E esse período é longo, muitas vezes. Por isso que o semiárido reúne essas condições, porque o semiárido apresenta 8 meses de seca e 4 meses de chuva, aproximadamente, esse balanço que existe. Se você plantar um umbu no litoral da Bahia, por exemplo, na região de Ilhéus, próximo a Itabuna, Porto Seguro, o umbuzeiro ele vai vegetar, mas não vai florescer, porque ele não vai passar por esse período de castigo, de falta de água, portanto ele não vai conseguir florescer. Algo muito importante que tem no umbu por que o umbu suporta esse período tão seco, 8 meses de seca? É porque ele tem uma condição de adaptabilidade muito própria dele. Na época da seca, o umbuzeiro joga as folhas fora, ele perde as folhas. É uma forma de fazer dele economizar água, para ele transpirar menos, porque sem folha transpira menos. Então transpira o mínimo possível pelos seus ramos. Quando aproxima da primavera, então vem uma grande florada, mesmo sem chuva ainda, porque ele tem reservas que ele acumulou na casca, no caule e nas raízes que ele desenvolve tão bem e que serve como reserva de água para suportar a florada e o fruto que vem mesmo antes de começar as chuvas. E mesmo sendo resistente, quando a seca ultrapassa, digamos, o limite, quanto tempo o umbu ele ainda pode resistir? O que acontece com esse tipo de fruto que é produzido? Olha, mesmo sem chover, ele floresce em setembro aproximadamente, às vezes agosto, setembro,
E se não houver chuvas, ele vai continuar desenvolvendo, só que os frutos serão menores, não vai ter uma carga tão grande, porque depois que o fruto começou a desenvolver, precisa ter alguma água, alguma chuva. Então isso mais ou menos no mês de setembro, outubro, até início de novembro, qualquer chuva para o umbuzeiro é bem-vinda, porque vai servir para ele aumentar a quantidade de frutos na árvore e vai também fazer com que o fruto cresça mais. Se não existir chuva, se a seca for prolongada até, vamos dizer, início de dezembro, vai produzir, mas vai produzir em menor quantidade do que seria se tivesse um pouco de água nesse período de frutificação. E quais são os tipos de plantio, né, para umbuzeiro? Olha, basicamente se propaga um umbuzeiro por ramos. Toma-se uma estaca, um pedaço, um ramo qualquer de umbu e faz com que ele seja enterrado em algum substrato, uma sacola com terra, e faz ele enraizar naquele momento ali. Ele enraiza, depois de enraizado, já virou uma muda e pode ser levada para o campo. Existem algumas variedades interessantes de umbu hoje, como o umbu gigante, que é um umbu que tem um fruto muito grande, um caroço pequeno, em que as pessoas já estão também multiplicando dessa maneira, por estaca enraizada, ou enxertando sobre o próprio umbuzeiro, ou sobre seriguela, que é um parente próximo do umbu, e aí o que vai brotar do enxerto vai produzir umbu e umbu de boa qualidade. O que foi enxertado vai ser o que vai ser produzido. Se for um umbu gigante, vai produzir através da enxertia o umbu gigante também. É uma técnica mais recente, né, que já é de domínio público, na verdade, e que já temos os primeiros pomares comerciais, mesmo em pequena quantidade, mas já temos os primeiros pomares no Brasil, já cultivado com umbu, com essa técnica nova, de fazer o clone dos umbus de melhor qualidade. O umbu ele é considerado um fruto sagrado do sertão, né, porque ele tem vários usos, além de como alimento. Em que outros usos, né, o umbu ele pode ser, né, utilizado? Olha, na verdade é o seguinte, o fruto do umbu era consumido no passado pelos nossos pais, nossos avós, porque realmente era uma fruta deliciosa, uma fruta muito gostosa. Esse era o que se buscava nessa fruta, apenas pelo sabor bom que a fruta representa. O tempo foi passando e foi se fazendo várias pesquisas e percebeu-se que o umbu, além de saboroso, ele apresenta uma série de outras qualidades. Por exemplo, muito rico em vitamina C. Isso é muito bom para a visão, muito bom para a pele. Evita uma série de doenças que a gente pode ser, inclusive a gripe. Então o umbu serve para isso, mas ele tem outras propriedades que foram descobertas mais recentemente, que é o poder antioxidante que ele tem no seu suco, na sua composição, desde a casca até a sua parte comestível propriamente dita, né? E esse antioxidante, o que ele faz? Uma vez ingerido, como suco, como fruta fresca, ele vai ser absorvido pelas nossas células do corpo, evita a oxidação e isso evita o envelhecimento precoce das pessoas, evita a formação precoce das rugas, que tanto a gente se preocupa. Então os antioxidantes, eles têm essa função. E o umbu é muito rico em antioxidantes. Então essa, hoje em dia, é um grande uso do umbu dessa forma. Agora, claro, quais são as formas de consumir umbu? Além de fruta fresca, além de suco, pode ser utilizado na forma de picolés, na forma de sorvetes, na forma de umbuzada, na formas diversas outras maneiras. Até mesmo como licor de umbu, hoje nós temos à disposição dos consumidores. Bom, professor, e aqui, como é que é o desenvolvimento, né, do umbu aqui na região sudeste, especificamente em Vitória da Conquista? Olha, para dizer, o município de Vitória da Conquista só produz umbu no lado semiárido. O município de Conquista é um município muito grande. Tem o Planalto de Conquista e a zona mais úmida. Essa zona não é zona apropriada para umbu. A zona apropriada para umbu é na zona semiárida. Por exemplo, nos distritos de Batipé e outros distritos e outras localidades localizadas no semiárido, o umbu vai muito bem e produz muito bem, né? Então, quando é que se planta? Se planta geralmente essa muda no início das chuvas, para facilitar o seu desenvolvimento no primeiro ano. Depois disso ele se suporta sozinho, né? Ele aguenta a seca que vier pela frente, não tem nenhum problema. É claro que a maioria dos umbus produzidos e comercializados hoje em Conquista e em toda a nossa região, ele é um umbu obtido de extrativismo. Ou seja, ninguém plantou aquela planta lá no campo, ela está lá e como é uma planta sagrada, como você disse, as pessoas quando fazem qualquer tipo de limpeza, um desmatamento, qualquer que seja para fazer uma agricultura, o umbuzeiro, por ser uma planta sagrada, ninguém arranca um pé de umbu.
ele sempre permanece, não é, lá na sua origem, sem ninguém mexer com essa planta. É como se fosse um respeito a essa planta que todos nós temos, por ser uma planta tida como sagrada. Mas, na verdade, é uma planta que tem uma grande adaptabilidade às nossas condições. E para finalizar, professor, se a pessoa, né, algum produtor quiser trabalhar também com umbu, ter a plantação de umbu, quais são as dicas que o senhor daria, né, para começar a produzir esse fruto? Olha, eu diria o seguinte, a universidade, a UESB, ela possui, não é, o setor nosso de fruticultura que atende aos produtores interessados em fruticultura de um modo geral, incluindo o próprio umbu. Aqui na UESB nós trabalhamos com as diversas frutas, maracujá, mamão, manga, não é, pinha, graviola, uma série de outras frutas e também umbuzeiro. As pessoas interessadas podem nos procurar para trocar algumas informações, para dar alguma orientação adequada, mas eu diria que o mais importante é obter a muda. Não se planta umbu por semente, não se deve plantar, porque pode ter uma variabilidade muito grande das mudas no campo, depois no pomar. Então, se obtém muda por enxertia ou se obtém muda por estaca enraizada daquelas melhores plantas que se tem em uma propriedade. Multiplica-se essas plantas. Então, é muito comum chegar em uma propriedade hoje as pessoas terem umbuzeiros batizados com o meu nome da família. Por exemplo, você chega em Anagé, você vai encontrar ali, olha, aquele pé de umbu é da avó. Aquele pé de umbu é do vovô. E assim por diante, é uma prática cultural que nós temos. E esses umbuzeiros que têm nome de pessoas, nome da família, geralmente são os melhores umbuzeiros, os mais doces, os mais produtivos, né? E, portanto, devem ser esses os multiplicados. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, professor. O cravo da Índia é usado para dar sabor e aroma a muitas receitas preparadas na cozinha. As árvores que fornecem a especiaria aparecem em quantidade no sul da Bahia e são fonte de renda para os pequenos agricultores da região. Segundo a CEPLAC, a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, a zona rural de Taperoá da região concentra parte de uma das maiores produções comerciais de cravo da Índia do país. A Bahia tem 8.000 hectares de área plantada, com uma produção média de 4.000 toneladas por ano. O cultivo é feito por pequenos e médios agricultores e vai de setembro a fevereiro. O craveiro começa a produzir economicamente 10 anos após o plantio. O ponto de maturação ideal para a colheita é antes da abertura da flor, o que garante o produto com mais peso e qualidade. O grande desafio da produção do cravo da Índia é a colheita. Os agricultores se arriscam no alto das árvores para garantir bons frutos. Depois de colhidos, os cravos vão para a secagem ao sol ou em uma estufa artesanal, onde ficam por 2 dias até que a especiaria esteja pronta para ser limpa e comercializada. E o UESB Rural vai a mais um intervalo e volta em instantes. Até já!